Então, o que acontece, né? Esse software, o Illustrator, ele roda no PC, tá? Então, quem não tiver computador, quem não conseguir ter acesso ao computador, eu sei que vai ter um pouquinho mais de dificuldade no aprendizado. Mas como nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Eu preciso que vocês entendam, principalmente, o que eu estou querendo passar. Tá? Então, eu preciso que vocês tenham um entendimento do que vai ser passado para vocês. Então, professor, mas eu vou ter muita dificuldade por não ter o software, o senhor vai mostrar as ferramentas ali, eu não vou ter acesso a elas. Mas você entendendo o intuito das criações, você depois, quando nós voltarmos em sala de aula, fica mais fácil para vocês. Eu vou ir bem devagar, tá? A intenção é passar bem com calma para vocês, para que vocês possam entender. O intuito importante, o mais importante de tudo, é vocês entenderem o que eu quero passar. Tá? É vocês entenderem o funcionamento, é vocês entenderem como as coisas funcionam. Tá? Quando eu passar uma ferramenta para vocês, você entender qual que é a função dessa ferramenta, o que ela faz, tá? E o principal uso dela, tá bom? Bom, nas aulas passadas, nós trabalhamos bem na parte introdutória, né? Bem no princípio ali do primeiro livrinho. O primeiro livrinho ele é bem fininho, são só 2 aulinhas, tá? E é mais para nós nos conhecermos, tá? Então, o primeiro livro, o intuito maior dele é nós nos conhecermos mesmo, literalmente. Ainda tem essa distância que é complicado, né? Nós também esperamos que isso acabe o mais rápido possível. A distância é difícil de trabalhar, tá? Eu sei que para vocês também, às vezes, ter um entendimento é mais difícil, mas se vocês se dedicarem, prestarem bastante atenção, fazer as coisas que eu peço, principalmente mais de uma vez, o ramo de desenvolvimento, o ramo de design é mais difícil por causa disso. Eu sempre peço aos alunos para que eles vão guardando os trabalhos. Vai guardando o seu primeiro trabalho e vai guardando até chegar no último. Você vai notar a sua evolução, o tanto que você evoluiu, tá? Tanto que você evoluiu no primeiro trabalhinho que você fez e o tanto que você evoluiu no último trabalhinho que você fez, tá? Isso aí é repetição. Isso aí é você estudando mais. Isso aí é você criando mais conceitos de trabalho, tá? Então, você só vai conseguir ter uma melhora no seu trabalho se você for repetindo os seus trabalhos, se você for tentando melhorar ele, entendendo o conceito, tá? Outra coisa é a questão da interatividade. Eu sei que nós não nos conhecemos muito ainda, né? Até porque essa distância é gigante, mas nessas 3 aulas não houve nenhuma pergunta, né, gente? Vocês podem perguntar, abre o microfone aí, quando vocês não entenderem algo, vocês podem perguntar, tá bom? Não precisa ficar com vergonha. Ou pode, então, mandar no chat, né? Quem quiser falar, ou ainda, quem quiser também, pode mandar lá no WhatsApp. Hoje vocês vão fazer pequenos exercícios, a partir de hoje. Tá? O primeiro livro, nós não temos muito espaço para isso. A partir de hoje, vocês vão fazer pequenos exercícios para mim durante períodos da aula. Então, durante períodos, eu vou passar um exercício e vocês vão ter um prazo para fazer. Vocês vão ter que me mandar no prazo que eu passar. Então, por exemplo, 5, 10 minutos, esse é o prazo médio para vocês fazerem. Procurem responder da cabeça de vocês, não tem certo, não tem errado, tá? É para nós nos conhecermos melhor. E aí, eu vou pedir para alguns lerem a resposta que deram, tá? Então, lógico, vou receber a resposta antes, vou dar uma lida e vou pedir para alguns de vocês lerem, tá bom? Então, procurem prestar bastante atenção. Eu sei que estar em casa é difícil, é mais difícil ainda, né? Porque estando em casa tem um monte de distrações que nós podemos ter, mas procurem, por favor, prestar atenção no que nós estamos fazendo. Bom, então esse módulo é o módulo de Illustrator. Para quem está me vendo aí, é esse livrinho,
que vai aparecer para vocês aí. Este livro é o livro de número 2, tá? Então, nesse livro, o intuito é passar para vocês as ferramentas de Illustrator e como ela funciona, tá? Como essas ferramentas vão poder ajudar vocês ali no dia a dia, tá? É um livro muito legal, e para você ter um melhor entendimento da aula antes, o ideal é que você leia o livro, o ideal é que você dê uma folheada no livro antes da aula começar. Antes da aula começar, você vem dar uma olhadinha no livro, ver o que nós vamos ter no dia de hoje, por exemplo, tá? E aí você vai ter uma possibilidade melhor ali de entendimento, tá bom, pessoal? Então, a intenção é conhecer as ferramentas do Illustrator, a intenção é fazer vários trabalhos práticos, tá? Tentar fazer o máximo de trabalho prático possível, aguçar a criatividade, porque aí a criatividade é mais complicado, porque criatividade não tem como ensinar, a criatividade é com vocês, e grande parte de vocês são bem novinhos, então a criatividade ainda está explodindo dentro de vocês, tá? E o Illustrator, ele requer um trabalho que ele é muito requisitado hoje, principalmente porque hoje o comércio online, o comércio, esse empreendedorismo digital, ele cresceu muito, tanto que nós temos 2 livros que falam sobre isso. Nós temos um livro de marketing digital e o livro de empreendedorismo digital. Então, esses 2 livros, né, eles mostram o tanto que cresceu, né, esse nível de trabalho. E hoje é muito simples. O que você vai conseguir fazer? Por exemplo, fazer toda a parte de criação, parte de editoração, peças, isso para a parte profissional, tá? Por exemplo, cartão, banner, cartaz. Professor, mas e no meu dia a dia, para que ele vai me auxiliar? Vamos supor que você queira fazer a capa do seu trabalho, por exemplo, seu trabalho escolar. Isso também o Illustrator vai ajudar vocês, tá? Bom, o livro ele é dividido, se vocês leram o livro, ele é dividido em 6 aulas, mas essas aulas nós vamos diluí-las um pouco. Então, nós vamos dividir essas aulas para que vocês tenham um aprendizado melhor. Tá? Então, essas aulas, elas são fracionadas. Elas não são... eu não vou, por exemplo, dar a aula 1 inteira, depois, tipo, tudo hoje, correndo, né? Vamos com calma. Por exemplo, a aula 1 ela é dividida em 2 partes, tá? E assim por diante, para que vocês possam ter um conhecimento bem melhor, tá? Indo com calma, vocês vão notar que há uma repetição grande, tá? Então, nós vamos repetindo as ferramentas para quê? Para que você tenha visualmente um conceito melhor, tá? Então, por exemplo, eu sei que grande parte de vocês assistem a aula pelo smartphone, e aí a ferramenta, ela vai estar menor, né? No caso ali, ela vai aparecer menor para vocês. Então, como tem esse caso aí também, né? Então, nós vamos trabalhar com o máximo de paciência para que vocês possam ter um entendimento cada vez melhor, tá? E tem também algumas ferramentas que não tem aí no livro, tá bom? Então, desculpa, alguns conceitos. Aí, quando isso acontecer, eu vou falar para vocês, vou falar, pessoal, isso aqui não tem no livro, tá? Então, por favor, eu peço para anotar, pode ficar tranquilo que quando acontecer de não ter alguma coisa no livro, eu aviso vocês. Então, podem ficar tranquilos. Bom, continuando. Então, esses textos aqui de definição, depois eu mando lá no grupo essa apresentação, tá? E peguem o livro de vocês, por favor, e abram aí na página 12. Uma das coisas que mais me perguntam, às vezes não agora, que vocês estão bem no início, mas uma das coisas que me perguntam muito é qual que é a diferença entre o Photoshop e o Illustrator. Primeiro de tudo, os 2 softwares, eles são da mesma empresa, são da Adobe, tá? Então, eles são da mesma empresa, eles vêm no mesmo pacote. Se você compra o pacote inteiro de edição gráfica da Adobe, ele chama Adobe Creative Cloud, Adobe CC,
E esse pacote, ele tem vários programas, entre eles o Illustrator e o Photoshop. Qual a diferença primordial entre um e outro? O Illustrator, você vai usar para criação, então você vai fazer um desenho do zero, você vai usar o Illustrator. O Photoshop, você vai usar para edição. Você vai pegar aquele arquivo pronto, com fotos, principalmente, e vai editá-lo, deixar ele melhor, tá? Então, cada um tem um uso específico, tá bom? Cada um tem uma maneira melhor de ser usado. Vai muito do gosto. Quem gosta muito de desenhar vai amar o Illustrator, porque ele tem muitas ferramentas de desenho, de criação, tá? Ele tem ferramentas também, vamos supor, tem uma parte do Illustrator que nós chamamos ela de... quando você vai vetorizar, o que é isso? É quando você pega, por exemplo, uma logo, que nós vamos falar daqui a pouco, você pega uma logo pronta e você quer copiar ela. Você vai e vetoriza essa logo, tá? Então, o Illustrator, ele tem muitas ferramentas para esse fim, tá? E o Photoshop já tem muitos filtros e ferramentas. Por exemplo, você vai pegar, tem uma aula do Photoshop que nós vamos pegar uma foto antiga, deteriorada pelo tempo, e vamos consertar ela. Vamos deixar ela bonita. Então, são filtros que o Photoshop usa. Então, quando escolher um ou quando escolher o outro? O Photoshop, quando você for editar uma imagem, o Illustrator, quando você for criar uma imagem do zero. E uma das coisas que vocês mais têm que entender é como o mercado de criação funciona. O mercado de criação, ele funciona da seguinte maneira. Hoje, nós temos um mercado de criação que é muito aberto. Tá? Como é que era, primeiro, para nós entendermos o dia de hoje, temos que entender como é que era antigamente. Antes, como é que você fazia para trabalhar no mercado de criação? Você tinha que trabalhar numa grande agência. Tá? Por exemplo, se vocês perguntarem aos pais de vocês, aos avós de vocês, como é que era uma propaganda antigamente, ela saía no jornal. Antigamente, uma propaganda, ela saía na TV, né? Uma revista. Então, não era qualquer pessoa que tinha possibilidade de fazer uma criação dessa. Tinha uma equipe grande, era um custo muito alto. Hoje, com essa evolução, você consegue fazer uma propaganda na sua casa. Por exemplo, se você tiver uma mídia digital, que tem páginas em Facebook, essas coisas assim, consegue fazer essa criação, tendo as ferramentas necessárias, dentro de casa. Então, o mercado de criação, ele mudou muito. E o meio também. Antigamente, o meio, ele era muito meio físico, né? Por exemplo, você fazia um cartaz, um cartão, um panfleto. Hoje, não. Hoje, você faz grande parte no meio digital. Eu falo que, quando nós vamos fazer uma análise, por exemplo, você vai pegar uma cidade gigante, por exemplo, São Paulo. São Paulo, você vai nas grandes lojas, hoje é tudo aplicativo. Aqui, isso está começando ainda. Né? Lá em marketing digital, nós discutimos muito isso. Quando isso vai chegar e mudar de uma vez? Tá bom? Então, essas mudanças, elas são feitas assim com o passar do tempo. Então, conforme o tempo vai passando, o mercado vai melhorando, né? As tecnologias vão evoluindo, e aí algumas coisas vão deixando de existir. Aliás, grande parte de profissões, né, que nós conhecíamos, daqui a um tempo elas não existirão mais, tá bom? Vão ser substituídas por outras do ramo da tecnologia, tá? E quem sabe Illustrator, quem sabe Photoshop, quem desenvolve pode ser o quê? Ele está aí na página 12, ele começa a falar, tem até na 13 do livro de vocês, tem um link que fala sobre isso. Mas ele pode ser designer, ele pode ser um designer gráfico, por exemplo, ele pode ser desenvolvedor, ele pode ser web designer, tá? Sempre voltado para a área de design, tá? Ele pode ser criador de conteúdo, criador de mídia e assim por diante. Hoje tem muitas profissões que elas englobam as pessoas que gostam de trabalhar com design gráfico, tá bom? E outra coisa também importantíssima, tá no final da página 13, ele está falando sobre identidade visual. O que quer dizer identidade visual? Identidade visual é como você vai conhecer a empresa. Toda empresa ela tem uma marca, toda empresa ela tem a cor dela, e aí, com base nisso, vai se criando a identidade visual da empresa. Vai fazendo com que se tenha mais e mais recursos para apresentar a empresa.
antigamente tinha muita coisa, a empresa tinha um papel timbrado dela, né, envelope, cartaz, cartão, fazia-se muita propaganda. Hoje deu uma diminuída, né, mas os meios digitais, quando você vai ver o site da empresa, ele segue o mesmo estilo. A empresa ainda tem uma gestão de cores, depois nós vamos aprender lá no Photoshop como é que isso funciona também. É importantíssimo saber gerenciar a cor. A empresa tem uma marca e a logomarca, uma coisa interessante, ela vai sempre evoluindo, né? Ela não muda de maneira gigante, né? Você não pode fazer uma mudança absurda, mas ela vai evoluindo e fazendo com que mostre que essa empresa está sempre capacitada e trabalhando por uma melhora visual. E atualmente também, antigamente, quando você queria imprimir alguma coisa, ou você queria desenvolver um trabalho, você contratava uma gráfica. Então, você ia lá, contratava uma gráfica, ela fazia todo esse trabalho para você. Então, por exemplo, eu queria fazer um cartaz. Eu ia lá, queria cartaz, falava o que eu queria, a gráfica desenvolvia. Hoje tem muitas pessoas, muitos profissionais trabalham com parcerias. Como que isso funciona? Eu vou lá, atendo uma empresa, eu crio tudo para a empresa e eu vou numa gráfica e peço só para imprimir, tá? Para mim. Aí faz de tudo que você possa imaginar: cartão, cartaz, brindes e assim por diante, tá? Isso mudou muito, por quê? Porque muitas pessoas não dá para ter uma estrutura de uma gráfica em casa, né? Mas ela pode vender a sua criatividade, tá bom? Isso auxiliou muito na mudanças de mercado, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos para a nossa primeiro exercício, são 3 respostinhas. Como é que vocês vão fazer? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês responderem, tá? Não precisa copiar a pergunta, só a resposta. Vocês vão responder direto no meu WhatsApp. Não coloquem no grupo, por favor, porque se você colocar no grupo, vai ser mais difícil de eu visualizar, tá bom? Quem não tiver, quem estiver assistindo pelo PC, que não tiver com acesso ao WhatsApp, pode responder direto no chat aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal, rapidinho, podem começar, por favor.
Pessoal, deixa eu só dar uma explicada na terceira aí, que parece que o pessoal não está entendendo. Ó, a logomarca, a identidade visual, perdão, não é só a logo, tá? Quando você vai criar uma identidade visual para a empresa, a logo é a mais importante, porque é o que vai fazer reconhecer, mas é toda a produção. Por exemplo, quando você sai na rua, vocês podem ver que quando um carro de uma empresa sai, ele sai todo estilizado com as características da empresa, a marca dela, a cor dela e assim por diante. Quando você vê a fachada de uma empresa, também tem a marca, o nome, tudo isso é identidade visual, tá bom? É tudo que te faz lembrar da empresa, o uniforme dos funcionários e assim por diante, tá bom? Isso que quer dizer identidade visual. Vai lá, mais 3 minutinhos, pessoal. Bom, vamos lá, pessoal? Bom, então, assim, muito simples essas primeiras, né? Vocês, ó, não precisava dar uma resposta extremamente longa, tá, pessoal? Podia ser uma resposta desde que fosse algo que eu entendesse, tá? Desde que fosse algo que vocês conseguissem expressar ali o que você queria passar. Bom, vamos lá. Então, vou pedir para algumas respostas. Ó, a prova de que podia ser uma resposta bem curta, eu vou pegar uma bem curtinha, que foi a primeira. Quer ver? Ô, Rebeca, você está me escutando? Tô. É para responder, né? Peraí, Rebeca, eu não acabei não te ouvindo. Peraí. Fala a sua primeira, por favor. Aham. Eu coloquei assim que a diferença é que o Illustrator serve para criar um desenho do zero e o Photoshop para editar uma imagem. Isso aí. Muito simples, rápido, e é o que é mesmo, na verdade, né? Lógico que se você tem respostas aqui, quer ver?
Deixa eu pegar uma outra que eu vi aqui. Ô, Lucas, tá me escutando? Tô, professor. Fala a sua, fazendo favor. Primeira, tá? Tá. A principal diferença entre o Photoshop e o Illustrator é a forma como as imagens são interpretadas pelo software. Enquanto o Illustrator se destina ao desenho vetorial, o Photoshop foi criado para manipular pixels de imagens. Isso. Então, as duas estão certas, as duas estão corretas, tá? E cada uma soube sintetizar o melhor de uma e de outra. A segunda era bem facinho, tá? Odara, lê a sua resposta, fazendo favor. Ah, tá. A Dara tá sem microfone, gente. Deixa eu ver aqui outra. Amanda, você pode ler para mim a segunda? Vou só achar. Ô, João, você tá me escutando? Espera que a Amanda caiu. João? Oi. Tô aqui, professor. Responde a segunda, fazendo favor. E já pode responder a terceira também. Deixa eu só achar aqui, professor. Pode responder já, professor? Pode responder. Na profissão de ilustrador, pode conseguir várias profissões, como operador de caixa, de loja, auxiliar de lojista e etc. Pode responder a 3 agora? Pode responder a 3. Vamos supor que é um uniforme de uma empresa, logo e etc. Isso. Obrigado, João. De nada. Então, assim, pessoal, tem um monte de coisas que dá para fazer como ilustrador, tá bom? Como desenvolvedor e, principalmente, nós vamos falar um pouquinho como design gráfico. Aí vem a diferença. O ramo da tecnologia, ele muda muito. O ramo da tecnologia, ele é gigante, tá? Dá para trabalhar muita coisa. Por exemplo, ó, vamos supor que vocês gostem de trabalhar com tecnologia, aí você quer partir para este ramo. Para vocês terem uma ideia, o ramo da tecnologia ele é dividido em 3 partes. Você pode trabalhar na parte de suporte, na parte de desenvolvimento ou na parte de design. Então, você dividiu esses 3. Dentro desses 3, tem vários outros que você pode ser também. Por exemplo, lá no suporte, quando nós damos aula para a turma de manutenção, ele pode trabalhar com hardware, que é manutenção física, ele pode trabalhar com a parte de software, ele pode trabalhar com a parte de redes, e hoje ele pode trabalhar também com Arduino, né, que é a parte de robótica. Na parte de desenvolvimento é a parte de programação, ele pode trabalhar com programação de site, ele pode trabalhar com criar programas para desktop, criar aplicativos para Android, e assim por diante. E a parte de design, aí ele pode ser o próprio web designer, né, que é diferente de você ser um web developer, de desenvolver sites, é diferente de fazer o design do site. Se o site for pequeno, você pode até fazer os dois, igual o caso de vocês. No curso de vocês vão aprender a fazer o design do site, mas vocês vão aprender também a desenvolver esse site. Aí, cada pessoa vai ter uma aptidão por uma coisa, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, de como é importante, estima-se que em 5 anos, nos próximos 5 anos,
o Brasil tenha assim, de vagas abertas no mercado de trabalho, o Brasil tenha uma procura de 1.500.000 vagas na área de tecnologia. Se nós continuarmos essa formação dessa mesma maneira, né, estima-se que forme-se 700, 800 mil pessoas. Né? Então, vai ter um déficit, uma ausência muito grande. É lógico que, com o passar dos anos, as pessoas vão vendo que a tecnologia é a solução, vão vendo que cada vez mais tem que se trabalhar no ramo da tecnologia, e aí vai acelerar o processo. Mas, ainda assim, tá, vão faltar pessoas. Tá bom? Então assim, é grande, são coisas totalmente distintas, mas se há uma coisa que é o futuro, é o ramo da tecnologia, tá bom? E aí, pessoal, primeiro, o que é o design gráfico? Ele é a pessoa que vai desenvolver as coisas, vai ser a pessoa que vai ser a dona das ideias, tá? Então, quem é o dono das ideias dentro de uma empresa de design gráfico é o designer. Onde ele também é dividido em alguns tipos hoje, tá? Por exemplo, tem o designer de logotipos, é a pessoa que cria marcas. Já já nós vamos falar sobre logo. Então, o logo vai ser a marca que vai ser da empresa. Hoje evoluiu, o logo ele pode ser modificado, mas ele não pode mudar a sua estrutura, ele não pode mudar o seu conceito. Então, quando alguém é contratado para criar um logo para uma empresa, ele é de suma importância, tá? Então, ele é muito importante, por quê? Porque vai ser ele que vai, né, fazer tudo o que a empresa precisa, tá? Toda a criação que a empresa precisa. Designer de impressos é a pessoa que vai trabalhar, por exemplo, com gráfica rápida, vai fazer cartão, cartaz, né, panfleto, banners, flyers e assim por diante. Designer editorial, que vai trabalhar na área de livros, tá? E aí, hoje, um mercado que é gigante, que é para a criação de mídia social. Trabalha-se muito com mídia social hoje, vocês aí são a prova viva, eu aposto que grande parte de vocês ficam grande parte do dia na sua rede social. Então, assim, o designer, o criador de rede social, assim, para criação de post, principalmente, né, ele é muito requisitado. Quando você pega essas pessoas que fazem muito sucesso, tá? Hoje é difícil porque eu não sou muito de acompanhar, mas essas pessoas assim que têm milhões de seguidores, uma pessoa dessa ela não trabalha sozinha, tá? Então ela tem todo um ramo de pessoas que a cerca, que ficam ali cuidando das suas redes sociais, que cuida de como, o que vai postar, tá? Hoje as grandes redes sociais, elas pagam até postagem quando a pessoa é muito famosa, assim, produtos pagam para ser postado determinado produto, então precisa de uma agência, de pessoas que vão cuidar para que isso não saia do nível, né? Para que não fique ali com algum problema, tá? Bom, outra coisa que vocês têm que entender é a diferença entre vetor e bitmap. Está aí na página 14 do livro de vocês. Qual que é a principal diferença? O Illustrator ele trabalha com imagens vetoriais. O que quer dizer trabalhar com imagens vetoriais? Trabalhar com imagens vetoriais é quando você vai criar a sua imagem e ela não vai se distorcer. Você pode esticar ela o máximo que você quiser, ela não distorce, ela não tem um padrão ainda de exposição. O bitmap são pontos, são mapas de bits. Então, são pontinhos. Toda imagem, quando você vê ela é um monte de pontinho, tá? São milhões. Aí, o que acontece? Você pode perceber que conforme você vai esticando, ela vai ficando mais fosca ou vai perdendo a nitidez. Isso chama resolução. Quanto maior a resolução da sua imagem, melhor ela vai trabalhar. Tá? Você vai ter uma qualidade maior, tá bom? Bom, e aí no livro, ainda na página 15, depois eu mando esses textos para vocês que explicam aí a diferença entre bitmaps e vetores, tá? Quem não tiver no grupo, depois me pede que eu mando lá. Como é que eu faço para baixar o Illustrator? Deixa só eu abrir o site aqui, eu já mostro para vocês. Vou abrir o site certinho aqui.
Então, o Illustrator, ele é baixado direto pelo site da Adobe, tá? Então, tem um site específico para baixar, não só o Illustrator, todas as ferramentas da Adobe, tá? Você pode baixar direto do site, não tem problema. E aí, quando você baixa ele, ele vai aparecer essa imagem aí, que é quando você não comprou a licença, evidente, né? Que é a versão de avaliação, tá? Então, você pode utilizar qualquer software da Adobe por 7 dias, tá? Então, durante 7 dias, você tem disponível... Só eu pegar a tela de novo. Estou abrindo o site aqui. Então, ó, esse é o site da Adobe. Olha lá, tá? Aí tem algumas ferramentas, né, que ele mostra aqui. Por exemplo, essa é a live, mas você pode vir aqui, ó, e procurar o seu produto. Você vai descendo, ó, no próprio site da Adobe, aí você acha o Illustrator. Aí só você clicar aqui na opção, ó, experimentar gratuitamente. Aí ele vai te mostrar, né? Aí ele vai te mostrar a opção, se você quiser pagar, né? Vamos supor que você não tenha nenhum tipo você não tem nenhum tipo de gratuidade, você não é estudante, não é professor, tá? Todo estudante, professor, algumas categorias tem planos de desconto, tá? Você teria que pagar R$ 90 por mês, não tem carinho, tá? Mas você pode usar ele 7 dias grátis. Por exemplo, eu baixei aqui, baixei direto no site da Adobe, tá? E aí, ó, aparece essa mensagenzinha, né? Depois, aí você vai baixar, lógico, a instalação. É bem facinho a instalação do Illustrator, tá? Ou de qualquer software da Adobe. Você vai clicar num botãozinho, ele já vai começar a carregar, instalar automaticamente para você, e depois já abre essa tela. Aí você pode ter a opção de licenciar, se você já comprou a licença, ou então aqui, ó, continuar com a versão de avaliação. Então, durante 7 dias, eu posso utilizá-lo ali, utilizar meu Illustrator tranquilamente. Então, esse é o endereço. Esse primeiro endereço aqui é para todo o pacote Adobe, adobe.com/br, /br é para você utilizar o servidor do Brasil, e o outro é esse de baixo, é o link direto para o Illustrator, tá bom? Então, é assim que você faz para baixar. Softwares são licenciados, então tem custo, tá? Professor, eu não quero comprar. Quem estiver utilizando a partir de um PC, me manda mensagem que eu vou mandar um link para vocês baixar uma versão que chama portátil. Essa versão você não vai instalar nada, você vai dar 2 cliques no ícone e ele vai rodar automaticamente na sua máquina. Quem quiser, é só me pedir depois que eu mando o link para vocês, tá bom? Professor, eu só tenho celular. Aí nós vamos procurar alguns editores de imagem para vocês fazerem as criações de vocês, tá bom? Tem alguns editor de imagem vetorial, eu vou mandar também, me manda lá que eu mando depois da aula eu mando os links dos programas de edição vetorial que são para smartphones, tá? Quem tiver computador é mais simples que vai usar o próprio Illustrator de verdade. Beleza, pessoal? Deixa eu só voltar só um ponto. Só não deixem de fazer. Ah, professor, mas eu não tenho computador. Dá para fazer tudo que eu vou pedir para vocês, dá para fazer no celular. Não são as mesmas ferramentas, mas vocês têm que entender o conceito de uso. Quando eu pedir para vocês fazerem um cartão de visita, eu vou explicar como é que o cartão de visita funciona, como é que você tem que fazer, para que ele é utilizado. Se você entendeu esse conceito, você vai conseguir fazer o seu, tá bom? Pessoal, vamos para a nossa segunda do dia, tá? São essas 3 aí, mais 10 minutinhos para vocês irem lá fazer. E aí depois a gente volta e responde com vocês, tá bom? Podem ir lá, por favor.
Vamos lá, pessoal? Bom, vamos lá então. Então, assim, ó. Vamos ver o que vocês responderam aí. Vi uma resposta boa aqui. Da 1 ficou muito legal. Ô Camille, você está me ouvindo? Caiu, agora que eu ia pedir para ela responder. Caiu dela. Deixa eu ver mais alguém. O da Maria Eduarda também ficou legal. Maria Eduarda, você está me escutando? Tô, professor. Responde a 1 para mim, fazendo favor. Pera aí, Camille, deixa a Maria responder. Pode falar? Pode. O designer gráfico cria projetos de comunicação visual em novos produtos e embalagens, desenha logotipos, forma para qualquer tipo de material visual e etc. Isso, muito bom, tá ótimo. Bom, então assim, essa é realmente a função do designer. O bom de ser um designer é você poder trabalhar com diversas coisas de uma vez, tá? Você não fica preso a uma coisa só, tá bom? Camille, agora você está me ouvindo? Tô. Responde a 2 e a 3 para mim, fazendo favor. Tá bom. A 2. É um arquivo que é formado de curvas e figuras geométricas e é usado para ampliar e reduzir. E o outro é uma imagem formada por milhões de pontos juntos e é usado para reformar uma infinidade de figuras diferentes. Isso. Pode responder a 3? Pode. Pelo site do Adobe e é gratuito por 7 dias. Isso, exatamente. Obrigado, Camille. Então, assim, mas para vocês entenderem a questão da diferença do vetor e do mapa de bits, o vetor você pode esticar ele o tanto que for, ele não tem um padrão ainda definido, tá? Ah, professor, então é muito simples. Eu vou fazer uma criação de um vetor e vou colocar ele na internet, eu vou postar ele. Não dá, gente. O vetor ele não é reconhecido, então você não consegue criar nada em vetor, tá? Então você não consegue fazer nenhum tipo de criação dentro do vetor. Você só vai fazer dentro ali dentro das imagens em mapa de bits mesmo, tá? Bom, vamos começar a ver como é que... Oi, pode falar, gente. Alguém vai perguntar alguma coisa? Não? Bom, então vamos começar a trabalhar dentro do Illustrator, né? Então, bom, primeiro como é que eu abro o Illustrator, pessoal? Para abrir o Illustrator é muito simples. Você vai clicar, ó, aqui no menuzinho iniciar e no Windows 10, assim como todo programa, ou ele vai já aparecer, ó, igual no meu caso aqui, já aparece aqui, ou é só eu digitar, ó, ILL, colocar o U, aí ele já vai aparecer o programa para mim, tá bom? Então, ou você pega e clica no menu iniciar, ele já vai aparecer na sua lista ali, ou então é só você digitar o nome dele. Digitei, ele vai abrir esta tela, que é a tela inicial. Como é a primeira vez que eu estou abrindo essa tela, ele não vai ter nada, tá? Ele não vai ter nada nos recentes, ele não vai ter nada aparecendo, tá? Então, ó, aqui, por exemplo, o que quer dizer se... Essa é a tela inicial, tá, pessoal? Toda vez que você abrir, ela vai aparecer, salvo com algumas modificações, conforme nós formos usando. Bom, primeiro aqui, ó, itens recentes. São os primeiros itens que nós vamos criando. Conforme nós formos criando as coisas, ele vai aparecendo os exemplos aqui, tá? Ele vai aparecendo as coisas salvas que nós vamos salvando ali, tá bom? Então, esses vai ficar nos recentes. Itens salvos são alguns modelos que você pode baixar. Tem coisas que você pode baixar, tem vários modelos grátis, tem designers que criam umas coisas que você pode usar. Nós chamamos isso de bibliotecas. Toda vez que você vê
algum recurso que está lá, ele está livre para baixar, nós chamamos eles de biblioteca, tá bom? Então, existem diversas bibliotecas do Illustrator por aí, tá? Dispositivos móveis. Aí depois dos itens recentes, depois dos itens salvos, que você pode pegar como modelo, tem os itens que são padrões. O que quer dizer isso? São tamanhos padrões, tá? Os para dispositivos móveis são uma novidade, não tinha, tá? Mas é uma coisa que a gente usa muito. Por quê? Vocês vão ver que o conteúdo lá em marketing digital e em empreendedorismo digital, ele fala muito sobre tamanhos para tamanhos especificamente usados para tablet, para celular e assim por diante, tá? Bom, depois vem o padrão web, nós usamos bastante também. O padrão web é para quando você for fazer cartaz, cartão, banner para internet, desculpa, gente. Banner para internet, janelas de propaganda e assim por diante, tá? Agora aqui que é para impressão. Impressão é o tamanho do papel. Quando você vê um papel lá, A3, A4, né? Sua folha de sulfite, por exemplo, quando você pega uma folha de sulfite na mão, assim, ó, folha dessa de sulfite, tá? Ela é tamanho A4, tá? Então, esse tamanho é o tamanho do papel, tá? Tem alguns padrões aqui já. Eu gosto de trabalhar muito com A4 ou com A3. Quando eu vou lá na escola, quando precisa fazer um cartaz, eu faço muito em A3, porque fica uma qualidade boa, tá? Filme e vídeo também é uma coisa nova, é quando você vai criar uma sequência para que depois seja gravado e assim por diante, tá? E arte e ilustração é para quando você vai imprimir alguma coisa em versão de foto. Aí você vai nesse menu de arte e ilustração, tá bom? Bom, mas professor, eu sou obrigado, então eu escolhi o tamanho A4 aqui, eu sou obrigado a usar? Não, pessoal. Aqui do lado, ó, na lateral direita aqui, ó, tem a personalização. Então, você pode personalizar o tamanho do seu arquivo. E como que você vai fazer isso? Você vai vir aqui, ó. Você pode dar um nome para esse arquivo já, por exemplo, que é o nome aula aqui. Necessariamente, esse arquivo tem que ser salvo com o nome aula? Não, mas é uma pré-definição. Isso quer dizer que você, talvez, já vá salvar ele com o nome de aula. Aqui, ó, tem o padrão de tamanho, aí tem pontos, paicas, polegadas, milímetros, centímetros e pixels. Qual que nós vamos trabalhar mais? Milímetros, centímetros e pixels. Num primeiro momento, nós trabalhamos muito com centímetro, como unidade de medida, porque é uma coisa mais fácil de nós entendermos. Mas o ideal é trabalhar com pixel, tá? Mas, por enquanto, vamos trabalhar com centímetros mesmo. Você pode colocar o tamanho que você quiser. Não é porque eu escolhi o tamanho A4, que o padrão é 21 centímetros de largura por 29,7 centímetros de altura, que eu sou obrigado a trabalhar com esse padrão, tá? Eu posso, por exemplo, vamos supor que eu quero trabalhar com um quadrado, eu trabalho 20 por 20, vamos supor. Olha lá, não tem problema, ele vai manter esse tamanho personalizado que eu criei. A orientação é como você quer. Retrato ou paisagem, em pé ou deitado. No caso aqui, tanto faz, porque os dois tamanhos são iguais, né? Tá? E a quantidade de pranchetas, tá? É o número de arquivos que você vai usar. O Illustrator, o legal dele é assim, você pode trabalhar com várias pranchetas. Então, por exemplo, vamos supor que você vai criar um panfleto de propaganda. Vamos supor igual aqueles de mercado que eles jogam na nossa casa, que tem 4 lados. Tá? Você pode colocar os 4 aqui, ó. Ele já vai criar tudo de uma vez, num arquivo só, tá? A opção da sangria, o que quer dizer sangria, pessoal? Sangria quer dizer o seguinte, antigamente, quando nós trabalhávamos em gráfica, eu já trabalhei em gráfica já, quando você ia trabalhar em gráfica, você tinha que deixar um espaço para o corte, e isso chamava sangria. Hoje o corte melhorou muito, tem muitos casos que eles nem precisam deixar, tá? Mas a sangria é a margem de corte. É um espaço que você vai deixar para depois a guilhotina poder vir cortar. Quando eu trabalhei, faz muito tempo, a guilhotina era manual. Você apertava, ela descia. Hoje já é tudo automatizado, né? Bom, e o modo de cores
Isso eu vou falar diversas vezes para vocês, inclusive na próxima aula a gente fala bastante, que é, ou ele pode ser RGB, ou ele pode ser CMYK. Quando você vai usar um, quando você vai usar o outro. Você vai usar o padrão RGB quando você for criar algo que vai ficar fixo no monitor. Como assim? Por exemplo, eu vou criar um cartão. Lá nas últimas aulas eu ensino vocês a fazer um cartão interativo. É um cartão que você faz no Illustrator e você manda para a pessoa, por exemplo, via WhatsApp, e ela vai apertando. Você pode colocar lá o ícone da sua rede social, por exemplo, e clica, abre direto na rede social. É bem bacana de se fazer. Então, quando você vai criar uma proposta, vou fazer um banner para a web, ele vai ficar especificamente lá na internet. Então, quando você vai fazer esse tipo de criação, você vai fazer em RGB. O RGB quer dizer Red, Green, Blue, que é vermelho, verde e azul. Na mistura dessas três cores, eles fazem todas as outras. E tem o CMYK, que quer dizer ciano, magenta, amarelo e branco. Tá? Então, essas misturas também, elas formam a versão para impressão. Tá bom? Vamos colocar RGB aqui. Vou dar um criar. E ele vai abrir o meu palco, tá? O que é o meu palco? O palco é onde eu vou criar toda a minha estrutura dentro do Illustrator. Então, toda a minha criação, tudo que eu for desenvolver dentro do Illustrator, ele vai aparecer na página em branco que abre no meio. Então, essa página em branco que vocês estão vendo aí no meio é tudo que eu vou fazer. Deixa eu dar uma diminuída no zoom aqui. Vamos supor que você comece a fazer algo e ele ultrapasse. Ó, tem duas, tá com duas aqui, ó, igual eu falei para vocês. Então, ó, tem duas, são... Opa. Então, aqui, ó, aqui tem duas pranchetas, tá vendo? Tô passando o mouse aqui. Essas duas pranchetas são como se fossem dois desenhos. Na hora de salvar o arquivo, ele salva as duas de uma vez, tá? Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer nesse espaço em branco aqui, ó. Tá? Como que o Illustrator é dividido? O Illustrator é dividido da seguinte maneira. Aqui em cima ficam os menus, onde você pode ter acesso tanto a propriedades de configurações, quanto a propriedades de ferramentas. Então, por exemplo, todas essas ferramentas que eu tenho aqui, eu posso acessar aqui por cima também. Então, aqui do lado são as ferramentas. Aí, por que eu falei da ferramenta primeiro? Porque embaixo do menu ficam as propriedades. Essas propriedades, elas vão mudar conforme a ferramenta que eu for escolhendo. Conforme eu vou escolhendo a ferramenta, ela muda a propriedade aqui embaixo, tá? E aqui na direita ficam as paletas, tá? Então, cada uma delas, se eu clicar aqui, eu posso expandi-las, ó. Tem a paleta de cor, tá? Eu posso usar alguns tipos. Tem a paleta de símbolos, tá? Paleta de gradiente, assim por diante. Eu posso modificar essas paletas. Como é que eu faço? Elas são personalizáveis. Como é que eu posso modificar ela? Eu posso clicar nela aqui, ó, arrastar, e aí eu posso pôr onde eu quiser. Se eu não quiser usar, vamos supor, às vezes, existem paletas que você não usa, e ela fica te atrapalhando ali, você vem aqui e fecha ela. Pô, professor, fechei agora, eu não sei como achar. É simples, ó, eu venho aqui em janela, eu fechei a paleta de transparência. Eu vou descendo aqui, ó, e tem aqui ela de novo, ó, transparência. Então, todas as paletas que tem aqui, eu tenho aqui em janela de novo, tá bom? E eu posso me organizar da maneira que eu achar melhor. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, tem algumas em janela, espaço de trabalho, e aqui tem alguns meios que são padrão de uso. Ou eu posso criar a minha, eu posso vir aqui depois, nós vamos criar uma, eu posso criar o meu próprio estilo aqui e vir aqui em salvar. Clica aqui em novo espaço de trabalho, eu posso dar um nome, tá? E aí eu uso da maneira que eu achar melhor. Bom, vamos conhecer algumas ferramentas. Nós vamos trabalhar com bastante calma com as ferramentas para que vocês não tenham problemas. Eu vou colocar um retângulo aqui, ó. Escolhi o retângulo. Eu posso escolher aqui a cor dele, se é a cor de fundo, e esse aqui é o traçado.
Para inserir uma ferramenta de desenho, eu tenho algumas opções. Eu posso clicar e arrastar, tá? Ou então clicar no espaço em branco. Aí eu digito o tamanho que eu quero, tá? Bom, seria agora, vamos ver como é que eu posso mover isso aqui. Eu posso mover da seguinte maneira. Essa ferramenta é a ferramenta de seleção, ela move o objeto inteiro. Se eu segurar com o mouse clicado e arrastar, ela move o objeto todo. Ou eu tenho também a ferramenta de seleção direta, que eu posso vir aqui, ó, e mover só um ponto. Ó. Então vamos lá de novo, ó. Essa primeira, mais escura, é a ferramenta de seleção. Então eu posso clicar e movendo para onde eu quero, tá? Ou eu posso utilizar a ferramenta de seleção direta, e aí eu vou mover pelo pontinho. E eu vou criando a minha estrutura, tá bom? Uma coisa interessante dos pontos é, o primeiro ponto é o âncora, então a gente move o âncora para onde nós queremos. Esse ponto aqui é o ponto de curvatura, então você pode arredonda o que você quer, tá bom? Então, são esses dois pontos aqui. Outra ferramenta que a gente pode usar também é a ferramenta de texto. Nós chamamos ela de ferramenta tipo, tá? Ferramenta tipo, você clica aqui no T, clica onde você quer e digita. Deixa eu dar uma aumentada no zoom aqui para vocês. Olha lá. Então, eu digito o texto aqui. Então, digitei o texto. Ele está pronto para a minha edição. Então, ele tem um padrão, mas eu posso aumentar. Ó. Posso vir aqui, ó, e aumentar o tamanho dessa fonte. Vamos supor que eu não quero aumentar por aqui. Tem uma outra maneira de eu aumentar? Tem. Eu posso clicar aqui na ferramenta de seleção. Opa. Cliquei na ferramenta de seleção, eu venho nas bordas dele e arrasto. Aí eu aumento do tamanho que eu quiser. Tá. Professora, aí como é que eu faço, por exemplo, para trocar o texto? Venho aqui na ferramenta tipo de novo, seleciono o meu texto, clico dentro dele e arrasto. Venho aqui e seleciono a cor que eu quero. Olha lá, amarelinho. Amarelinho muito, muito ruim. Pegar o verde. Pronto. Bom, só tem essa maneira de inserir um texto? Não, eu posso delimitar onde eu quero pôr o meu texto. Como que eu faço isso? Eu clico na ferramenta tipo, seguro clicado num lugar em branco da área de trabalho e arrasto. Aí, ó, todo esse pedaço eu posso digitar. Ó, curso de informática, desenvolvimento aplicativos. Aí ele vai delimitar. Rua. Dezembro. Isso. Pronto. Aí ele vai delimitar o seu espaço de trabalho ali. Tá bom? Então, é um exemplo do que a gente pode fazer com a ferramenta tipo. Existem vários outros exemplos, existem várias outras, ferramentas que nós podemos estar utilizando. Ó, aqui, ó, se você toda vez que vocês virem que tem uma setinha do lado, se você clicar com o botão direito do mouse, ele abre outras opções da ferramenta. Fiquem tranquilos que nós vamos conhecer o que faz cada um desses aqui, tá bom? Outra ferramentinha legal é a ferramenta pincel. A pincel é para trabalhar com a mão livre. Então, você escolheu o pincel, escolheu a cor que você quer trabalhar, você vai, faz seu desenho aí. Tem umas mesas, eu tenho uma até aqui, depois na próxima aula eu vou instalar, eu mostro para vocês. Tem umas mesas que você vai escrevendo nela, você vai desenhando nela, é bem legal, uma mesa digitalizadora. Você usando ela, você tem melhor possibilidade. Quem sabe desenhar, né? Quem desenha igual eu, não tem tantas assim. Tem tanta
familiaridade. O pincel, ele também tem algumas opções de propriedade, ó, você pode aumentar a largura do traçado dele, você pode diminuir, deixando ele mais espesso ou mais fino, tá? E assim por diante. Só mais uma ferramenta, depois eu quero mostrar ela com mais propriedades, é a ferramenta caneta. Isso aqui, ó. Ou então... E outra coisa, cada ferramenta do Illustrator, ele tem uma letra de atalho. Por exemplo, a caneta é a letra P, tá? Como funciona a caneta? Você clicou na caneta ou apertou a letra P, você vai vir e vai fazendo o seu desenho por pontos. Espera aí que eu fiz arte aqui. Ó. Opa. Vai fazendo os pontinhos. Terminei. Lá ficou um desenho meio reto, tá? Aí depois você pode ir modificando. Ó. Eu clico aqui, ó, no ponto âncora e vou deixando ele mais arredondado. Aqui em cima tem a opção de converter. Você pode ir deixando ele mais arredondadinho. Ó. Aí você vai posicionando, do jeito que você achar melhor. Uma das coisas que vocês têm que entender é o seguinte, o trabalho é de paciência, tá, pessoal? Não adianta você pensar que você vai sair algo assim rápido demais. Tem que ser bem na paciência, bem tranquilo, que aí o seu trabalho vai melhorando, tá? Lembrando a vocês que o Illustrator é a ferramenta, o resto é criatividade, tá? Seja o Illustrator, o Photoshop, qualquer ferramenta de edição que vocês forem usar, a ferramenta ela só vai fazer executar, né? A criatividade está dentro de vocês, tá? Bom, então já falamos de ferramenta de seleção, do pincel, da caneta, tá? E dos padrões de papel. Agora temos o penúltimo exercíciozinho aí de teoria. Deixa eu só explicar um por um aqui. Então, eu vou falar diversas vezes dessa opção de novo arquivo, tá, pessoal? Às vezes vocês vão falar, nossa, mas ele já falou disso aí. Por quê? Porque, igual eu sempre procuro falar que eu só tenho contato com vocês uma vez por semana. Então, eu nunca sei, pelo menos por enquanto, né, o quanto vocês estão tendo acesso a esse software. Por isso que a gente vai falando repetitivamente, para que vocês consigam assimilar da melhor maneira possível, tá? Essas são as ferramentas. Elas também, se vocês notarem, elas têm esse ganchinho aqui do lado, essas duas setinhas para a esquerda. Se eu clicar e arrastar, eu posso mover ela para onde eu achar melhor, tá? Aqui, ó, as ferramentas de seleção. Aqui são as seleções direta. Aqui, ó, seleção direta e seleção normal. Aqui são ferramentas de desenho, essas de baixo. Nós vamos aprender na próxima aula. Nós vamos trabalhar com elas na próxima aula. E aqui são as ferramentas do tipo texto, que são o que nós usamos, tá? Esses são padrões de papel. E aí é o seguinte, no livro de vocês... Deixa eu só achar a página. Ali na página 28, ele mostra esses padrões, tá? Esse padrão é o padrão do tamanho. Tá? O tamanho. E cada um, por exemplo, se você usar o A0, vamos pegar o A0, o A1 é metade do A0, o A2 é metade do A1. E assim por diante. Você dobrando ele no meio. É muito interessante isso aí. Tá? E acabei de mostrar para vocês a ferramenta pincel também. Bom, vamos lá, pessoal. Agora esse aqui tem mais um pouquinho. Tentam... Esse aqui, a gente vai fazer depois, que esse aqui é muito grande. Não era esse aqui agora, peraí. Ah, tá, não, tranquilo. Ó, vamos lá. Pessoal, o que eu quero de vocês agora? Esse é um pouquinho grande. Eu vou dar 20 minutinhos para vocês fazerem. Tá bom? Se você não conseguir fazer algum, é só me mandar lá que você não entendeu e aí eu te explico. Tá bom? Vai lá, pessoal.
Ó, mas tenta ler, tá? Tenta ler certinho para vocês verem se vocês entendem.
Pessoal, a 2 é para você tirar. Pessoal, ó, a 2 é para você tirar uma foto ou um print de um cartão de visita. Então você pode ir na internet, tirar um print lá de um cartão de visita ou tirar uma foto, tá bom? Isso é que fazer na 2. Se você tiver um cartão de visita por aí, é só tirar uma foto dele, tá?
Bom, vamos lá, pessoal. Já deu tempo de fazer grande parte aí, né? Deu para ver. Bom, quem não terminou ainda, só dá uma segurada e vamos continuar aqui, tá, pessoal? Bom, e aí, né, nós discutimos até agora alguns exemplos de logomarca, tá? E o que vocês têm que entender, o que é uma logomarca ou um logotipo, tá? Uma logomarca ou um logotipo, ele vai ser a marca da empresa. Então, o que a empresa mostra para você, o que ela mostra como o seu uso, é a sua logomarca. Então, a logomarca, ela nada mais vai ser, tá, do que a estrutura da empresa, da visual. Então, é aquilo que você olha e você lembra da empresa. Tá? Então, tudo aquilo que você olhou, você lembrou da empresa que você está te prestando um serviço, ou, por exemplo, uma empresa de vendas, aquilo é uma logomarca. Por exemplo, quando você vê a da escola, quando você vê esse Mzinho, né? Na verdade, a logomarca é só esse M aqui, tá? Com esse arco do lado, né? A logomarca da escola já mudou algumas vezes também, tá? Então, ela já sofreu alguns tipos de alterações, tá? Por quê? Porque as coisas vão evoluindo, e aí, por exemplo, hoje, se você notar, ela tem um efeito 3D aqui, né? Ela tem um efeitinho 3D, tá? Mas são evoluções, mas ela não pode perder a sua essência. Ó, tem mais alguns exemplos. Você pode, por exemplo, você pode até não saber como escreve o nome de determinada empresa, mas se você vê aquele desenho, você sabe que é ela. Por exemplo, se você vê isso aqui, você sabe que é a da Nike, né? Se você ver esse aqui, você sabe que é da Adidas. E a Adidas é um exemplo de logo que se modernizou. Esse era o logo anterior. Algumas coisas da Adidas ainda usa ela, mas é mais normal você ver esse segundo aqui. Tá? Eu lembro que a Adidas, até numa época de Copa do Mundo, tá? Ela usou, a bola dela tinha esse logo, era muito bonito. Depois, agora está usando mais esse aqui. Tá? Por exemplo, mercado, outro, e aqui do Netflix. Netflix também ele mudou. O logo dele, o antes desse, ele iniciava e escrevia Netflix. Agora só aparece o N. E vocês já sabem, a Netflix ela ainda ela tem umas outras melhorias, né? Um outro jeito de chamar a atenção. Netflix também, quando você entra nele, ele faz um som específico, né? Então, também é outra coisa que chama atenção, né? Então, é difícil criar uma logo? Muito. Por quê? Porque você tem que entender para que é a empresa, você tem que entender qual que vai ser o que ela vai utilizar, tem que fazer um estudo sobre a empresa. Não é só chegar lá e falar, vou fazer um logo da escola, vou pôr um M ali e já foi. Não, a pessoa teve que entender as cores da escola, o mercado que ela vai atender, como que ela vai chamar atenção, por que tem esse M aqui, que é um MC embaixo, tá? Antigamente esse MC era na lateral, era do lado aqui, né? Esse Czinho aqui era aqui do lado, esse MC era junto, tá? Então, são coisas que também, com o tempo, você vai dando uma modernizada. A questão das cores, falei para vocês, nós vamos discutir teoria de cores, por que é tão importante a utilização de cores e saber como usar as cores, tá? É de suma importância. Não é só chegar lá e pintar ao acaso, não existe isso, tá, pessoal? As cores, ela tem uma lógica de existir, as cores, ela tem um sentido de existir, tá? Bom, com base nisso, o que eu quero de vocês? Vocês vão usar qualquer software de desenho, ou então, não precisa ser um software de desenho. Vocês podem, por exemplo, fazer o desenho num caderno, tá? Vocês podem fazer onde vocês acharem melhor. E eu quero que vocês criem alguma. Pensem numa logomarca que vocês querem, não pode copiar,
tá? Não pode ser copiado. Eu não posso pegar da Microcamp e copiar lá. Eu quero que vocês criem uma, pensem em uma, tá? Pode ser um nome, pode ser uma letra, um desenho, o que vocês acharem melhor, desde que tenha uma razão, tá bom? Eu sei que o tempo é curto, mas a gente já pode começar, e aí quem não conseguir terminar até as 10, não tem problema, pode me mandar depois. Mas vai fazendo. Igual eu falei para vocês, quem não tiver, já vou mandar os programas lá no grupo, tá? Para vocês, tanto o Illustrator... O Illustrator eu vou ter que baixar, eu vou ter que subir ele de novo, então vai demorar um pouquinho. Mas eu já mando os que rodam em smartphones, tá bom? São programas de vetorização. Quem tiver algum software de desenho, pode usar também. Quem tem computador, tem o Paint aí, que pode ser usado, não tem problema. É mais para nós criarmos uma logo e para vocês entenderem o conceito, tá, pessoal? Bom, alguém tem alguma pergunta? Tranquilo? Ninguém quer perguntar nada? Bom, então vamos lá. Pessoal, podem começar, por favor. Tá? Sei que faltam poucos minutos. Semana que vem a gente vai continuar a aula 1, a gente vai continuar falando sobre algumas ferramentas do Illustrator, tá? E a gente vai seguindo com esse mesmo plano. Gostei bastante da participação de vocês hoje, vocês falaram bem, tá? Foi muito legal. O intuito é que vocês participem mais, vocês conversem, vocês interajam. Se tiver alguma dúvida, tem que perguntar, não pode deixar passar. Igual eu falei, tem o chat, tem o meu WhatsApp, que fica aberto aqui. É só vocês perguntarem, tá bom? Então, qualquer dúvida aí, é só chamar. Pessoal, pode começar a criação fazendo favor. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só chamar. Vai lá, pessoal.